Olá, eu sou a Ariana Manzoni e você tá no quadro Entre Nós. E esse quadro, são histórias de pessoas que já passaram comigo no tarô ou que me enviaram a história, a pedido meu, que você também pode fazer. Você pode mandar aqui a sua história, a situação que você está passando, e no final eu tiro uma carta de tarô para a gente poder entender a situação e dar uma dica aqui da espiritualidade para essa situação que você está vivendo. Então aqui pode ter a história enviada, a história, de um atendimento, mas lembrando que é com autorização da pessoa, tá bom? E também, histórias do dia a dia, enfim. Então aqui a gente está no quadro Entre Nós. E hoje a história é sobre medo, é de uma jovem que acabou não vou falar não, fica até o final para você saber. Então aqui essa história, eh ela quer contar, porque ela até hoje, ela tem dificuldade de explicar para as pessoas o motivo real da qual ela terminou com uma pessoa que ela amava tanto. Então ela manda assim: "Todo mundo acha que quando um relacionamento acaba, é por causa de briga, traição, incompatibilidade. Só que no meu caso não foi nada disso. Eu terminei porque eu estava doente por dentro. Que a dor que eu carregava era tão grande que eu sentia vergonha de deixar ele ver. Eu estava passando por uma depressão tão profunda que às vezes eu acordava como se o mundo inteiro tivesse perdido as cores. Eu chorava por qualquer coisa, eu não tinha fome, eu não tinha energia, eu não tinha esperança. A maior parte das pessoas ao meu redor não percebia a gravidade do que eu estava passando, porque eu aprendi a esconder tudo isso com um sorriso automático. Só que no relacionamento é diferente. A pessoa que está com você vê essas rachaduras. E ele começou a perceber meu afastamento, minha falta de brilho, meu silêncio. E aí o medo bateu com força. Eu tinha medo dele olhar para mim e ver alguém fraca, quebrada, uma sombra do que eu já fui. Eu não queria que ele achasse que a culpa era dele. Eu não queria que ele sentisse que precisava salvar alguém que não conseguia se salvar sozinha. Então eu decidi terminar. Não porque eu deixei de amar ele, mas porque amar naquela fase parecia impossível. Eu sentia que ia arrastá-lo para o buraco junto comigo. E essa ideia me desesperava mais do que o próprio sofrimento. E aí, quando eu disse que queria terminar, ele ficou completamente perdido. Ele não entendeu nada. Perguntou se tinha feito alguma coisa de errado, perguntou se eu tinha conhecido outra pessoa, e eu, não conseguia falar a verdade, eu não conseguia dizer: "Eu tô doente, tô com medo de você ver quem eu sou agora", e eu só conseguia repetir que não podia continuar. Depois que terminou, eu chorei durante dias, eu sentia a falta dele todas as noites, e ao mesmo tempo eu sentia alívio por ele não ter que presenciar o pior de mim. Só que esse alívio vinha misturado com a culpa de ter deixado alguém que me amava sem explicação. Hoje, Ari, eu me pergunto se eu fiz certo ou se eu deveria ter confiado que ele aguentaria ficar ao meu lado. Mas naquela época o medo falava mais alto do que o amor. E eu queria te contar isso porque ninguém fala sobre o quanto a depressão faz a gente afastar as pessoas que mais significam para nós. A gente não afasta por falta de amor, mas por acreditar que o outro merece alguém por inteiro. E não alguém que está tentando sobreviver a cada amanhecer. Então, gente, vê como que é complicada a situação da depressão, né? E lembrando aqui que o tarô, o tratamento, inclusive integrativo, não substitui o tratamento médico. Então, se você está passando por essa situação, procure primeiramente uma ajuda médica e depois procure a ajuda que você quiser para poder eh, auxiliar você a melhorar de todos os aspectos, inclusive no lado espiritual também. Então aqui, minha querida, você que mandou essa história, eu vou tirar aqui umas cartinhas de tarô. Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é se você conseguiria realmente manter esse relacionamento estando nessa situação, né?
E também mas assim, aí é uma opinião minha. Para quem já passou comigo sabe que eu tenho a minha opinião, mas tem a leitura do tarô que nem sempre converge, nem sempre é a mesma, né. Mas, na minha opinião, eu acredito que você tem que se tratar de qualquer maneira, e se você acha que vai conseguir se tratar de uma melhor maneira estando afastada de um relacionamento que de repente você está tendo mais uma preocupação, é melhor você se tratar primeiro, né. Mas vamos ver aqui no tarô. Olha que interessante, sai a cartinha aqui ó, 8 de discos, que é a carta da prudência. Então você agiu certo, por mais que doa, né, a situação, esse afastamento ele veio no momento certo. De repente não como você falou, sem dar uma explicação para ele do que de fato aconteceu, né. Eu não sei se faz muito tempo que você teve esse afastamento ou esse término, mas vamos ver como que ele reagiria com você, né, se de fato é uma algo interessante de às vezes você até procurá-lo para dar uma explicação, porque é muito complicado você se afastar de uma pessoa e também não dar uma explicação sobre isso, né, não falar o que que aconteceu e deixar a outra pessoa no ar, assim, né, e isso pode inclusive traumatizá-lo em relação a outros relacionamentos, né. Olha, sai a carta 10 de discos. A carta 10 de discos fala para você realmente que é uma situação que você pode sim falar com ele mesmo neste momento para contar o que que aconteceu, para mostrar o seu lado, né, o que que de fato foi, até para ele entender, saber que o problema não é ele, né, saber que a situação deste afastamento foi por uma preocupação com ele. E é isso, eu desejo a você que você melhore brevemente, que você fique bem e que de repente aí você possa, ter bons relacionamentos, primeiramente com você e com aquela pessoa que você escolher aí para a sua vida. E se você quiser também ver a sua história aqui, o seu contexto, a sua situação, por favor, pode mandar, eu vou deixar o contato aqui na descrição, o e-mail, você pode me mandar por e-mail, e tem o meu site também, caso você queira alguma leitura, de tarô, tá bom? Então um beijo para vocês, até a próxima.